Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro, eu sou o pastor aqui da Congregação Batista em Iranduba e nós hoje estaremos dando início a uma grande jornada de conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Nós vamos dar início ao método de estudo bíblico e regras de interpretação. Nós estaremos fazendo uso desse livro aqui, desse livrinho. Esse é o primeiro dos 10 módulos, tá bom? Do Centro de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes. Então eu convido você para estar junto conosco nessa grande jornada de conhecimento para entender a respeito mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, o que ela tem a nos dizer e como nós a interpretamos. Perceba primeiramente essa palavra, interpretação. Como você lê a Bíblia? Como você entende o que está escrito na Palavra de Deus? Então, nessa jornada, nós queremos convidar você a se debruçar na Palavra de Deus e buscar o Senhor. Estude a Palavra de Deus e você vai encontrar e conhecer o Deus da Palavra. O material que nós vamos usar é esse livro que já mostrei para vocês. Esse é o primeiro livro, o primeiro módulo dos 10 módulos. Esse aqui é o método de estudo bíblico e regras de interpretação. E nós vamos usar também a Bíblia. A todo momento, vou pedir aos irmãos para estar acompanhando a Palavra de Deus, para estar lendo comigo, manuseando a Palavra de Deus, o seu instrumento de estudo. E também os irmãos da Congregação Batista em Iranduba vão receber tanto o livro como essa Bíblia para ajudar nos seus estudos. É a Bíblia NVI, é a Nova Tradução Internacional. Vamos lá. A Palavra de Deus. Essa palavra que hoje nós conhecemos, esse grande livro que hoje nós lemos, contém 66 livros. A Bíblia é um livro que tem dentro dele 66 livros. Exatamente isso que significa a palavra Bíblia. Do grego biblion é conjunto de livros. E esses 66 livros que nós temos dentro da Bíblia são totalmente inspirados por Deus. Esse processo de inspiração, de iluminação e revelação, nós veremos mais adiante. Mas eu quero me ater aos irmãos de que o conteúdo desta palavra é poderoso. E eu quero convidar os irmãos, a você, a pegar a sua Bíblia e, neste momento, fazer uma oração ao Senhor, pedindo a Ele que ilumine os seus olhos para entender a palavra de Deus. Lembre-se que no começo nós falamos um pouco sobre interpretação. Qual é a forma que eu enxergo a vontade de Deus revelada na palavra para a minha vida? Deus, Ele fala pela sua palavra para mim, para você, para todos. E esse livro que nós temos em mão, nós chamamos de Bíblia, vem do grego biblion, que é conjunto de livros. Dentro dessa Bíblia nós temos 66 livros inspirados por Deus. Futuramente nós vamos nos ater a esse ponto de inspiração, iluminação e revelação. Mas eu quero convidar os irmãos a entender neste momento que as palavras que estão dentro da Bíblia são poderosas. Há poder na palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, nós vamos ler a respeito do poder da palavra de Deus. No versículo 10 ao 11, Isaías 55, 10 a 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviarei. Deus, ao revelar a sua palavra, a Bíblia,
existe um propósito pelo qual Ele fez isso. Nós devemos entender que Deus nos ama a ponto de se revelar, se fazer conhecido à humanidade. Ele quer esse relacionamento de amor para conosco. Entenda, a palavra de Deus ela tem um propósito. Ela tem uma função. E a palavra de Deus diz aqui, o profeta Isaías falando a respeito, Deus usando o profeta Isaías para falar, ele diz o seguinte: a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus, não volta vazia, ela tem um propósito que irá se cumprir. Se cumprir. Perceba, ele usa a ilustração da chuva. A chuva, quando cai na terra, ela começa um processo de transformação. Não sei se algum de vocês já tiveram uma experiência de plantar algo. Nas escolas a gente tem essa experiência de pegar um feijão, envolver no algodão, colocar dentro de um copo e regar. Se você colocar o feijão junto com o algodão dentro do copo e não regar, nada acontece. Nada acontece. Mas quando você molha o algodão que está envolvendo o feijão, quando você rega aquilo ali, ocorre uma transformação, começa uma transformação naquele sistema. Da mesma forma, quando a palavra de Deus nos atinge, é como uma chuva que nos rega o nosso coração e começa a transformar as nossas vidas. E o coração que recebe a palavra de Deus, ele começa a florescer, assim como uma plantação, assim como o nosso pequeno grãozinho de feijão, ele começa a brotar e a florescer. A palavra de Deus tem esse poder. E lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses 2, 13, que diz assim: Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Como ela verdadeiramente é? Como palavra de Deus que atua com eficácia aos que creem. Amém. A palavra de Deus atua com eficácia àqueles que acreditam nela. Aqueles que acreditam no que está escrito, no que está sendo revelado para nós. Nós cremos que ela pode transformar as nossas vidas. Eu queria trazer 5 pontos para vocês neste vídeo. 5 pontos iniciais. O primeiro ponto é que a palavra de Deus é poderosa para converter um incrédulo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Pedro vai estar nos orientando a respeito do poder da palavra. 1 Pedro 1, versículo 22 ao 25. Agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Obediência à verdade. Visando ao amor fraterno e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, ou seja, vocês nasceram novamente, regenerados. Não de uma semente perecível, mas imperecível. Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Versículo 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, meus irmãos. Permanece para sempre. Perceba como o apóstolo Pedro ele começa esse trecho da sua carta. Ele diz que a palavra de Deus nos purificou, nos regenerou.
nos fez conhecer a verdade para nascermos novamente. Perceba, visando o amor fraterno uns com os outros. A palavra nos fez conhecer o amor. 1 João, capítulo 4, o apóstolo João ele vai dizer, olha, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ao vermos o Sermão da Montanha, Jesus nos orienta a tomarmos uma postura totalmente diferente da do mundo. Como, por exemplo, ser humilde, ser misericordioso, ser pobres de espírito. Então é pela palavra que nós conhecemos a vontade de Deus para mim e para você. Nós entendemos que o que a palavra nos revela, nós temos que obedecer. E entenda uma coisa. Quando o apóstolo Pedro diz, olha, vocês foram regenerados. Anteriormente vocês não eram assim. Vocês não eram misericordiosos. Vocês não amavam uns aos outros. Vocês não tinham características de quem conhece a Deus. Mas agora vocês nasceram novamente. Vocês nasceram de novo. Pelo poder que atua no coração de cada um. O poder da palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto. O poder da palavra para a conversão do incrédulo. O segundo ponto é o combate ao pecado. A palavra é poderosa para combater o pecado. Salmo 119, versículo 9 ao 11, o salmista vai trazer umas verdades para nós. E ele vai dizer o seguinte, olha, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eis uma receita para uma vida de santidade. E nós devemos entender que uma vida de santidade não é uma vida sem pecado algum, porque nós temos pecado. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque nós pecamos. Jesus Cristo vai dizer aos apóstolos, olha, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês ainda é fraca. Está suscetível a falhar, a pecar, a cair. Porém, a palavra de Deus, quando ela está dentro do seu coração, assim como o salmista diz, nós estamos sendo moldados na santidade para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E o terceiro ponto é que ela gera o crescimento espiritual. Quero ler com os irmãos 1 Pedro ainda, capítulo 2, versículo 2, que diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém. Deseje o leite espiritual. E essa ilustração que o apóstolo Pedro usa é maravilhosa. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência da maternidade, da paternidade, de ver o seu filho crescer. E ali olhar a necessidade dele pelo leite. Porque nesse leite estão os nutrientes para o crescimento físico da criança. Está ali sendo formada no seu sistema imunológico tudo que ele precisa para crescer bem e de saúde. Capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas. O que ele diz? Desejem de coração leite espiritual puro. E esse leite, meus irmãos, é a palavra de Deus que é poderosa para nos tornar
crentes maduros espiritualmente, que têm um crescimento espiritual maravilhoso, santidade, fortalecimento. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. E João capítulo 6, versículo 63, diz, João 6, 63, diz o seguinte: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Meus irmãos, se alimente da palavra. Como é bom nos alimentarmos da palavra de Deus. E é algo que, com certeza, não enjoaremos, como alimentos físicos. Quer ver um exemplo? Eu creio que a lasanha é um dos alimentos favoritos de todo brasileiro. Ainda mais com uma coca bem gelada ao lado. Se nós almoçarmos lasanha amanhã, com uma coca bem gelada ao lado, nós ficaremos muito satisfeitos e felizes. Mas se depois de amanhã nós almoçarmos novamente a lasanha, e se na semana inteira, se 7 dias, nós almoçarmos todos os dias lasanha, eu creio que nós começaremos a enjoar desse alimento. Mas a palavra de Deus é totalmente diferente. Quanto mais buscamos a palavra de Deus, quanto mais queremos conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra, mais teremos sede da sua palavra. Mais nós a desejaremos. Ponto 4. A palavra de Deus, o poder da palavra, revela quais as nossas motivações, quem nós somos, o que nós desejamos fazer, o que nós queremos fazer. A palavra de Deus nos mostra isso. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ter essa verdade escrita. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela conhece e ela julga os nossos pensamentos e intenções. Esse texto é autoexplicativo. A palavra é poderosa para dizer quem nós somos, o que nós queremos fazer e aquilo que precisamos. Por isso que a manifestação especial, a revelação especial que a palavra nos leva a enxergar é o próprio Jesus Cristo. É dele que precisamos. É dele que precisamos. E quinto, o poder da palavra nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Porque é para isso que nós buscamos diariamente a palavra de Deus. Porque nós queremos ser como Jesus foi. Nós queremos fazer aquilo que Jesus fez. Nós queremos amar como Jesus amou. E exatamente conformar é tomar a forma, é ser igual em atos, em atitudes, em qualidades. Nós queremos ser como Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte, até o 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Perceba que a descrição é uma pessoa sem identidade, que olha, vai ao espelho, admira ali, enxerga ali a imagem,
Só que quando ele sai, ele não lembra do que ele viu. Ele não sabe qual é a sua identidade. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus e colocamos em prática, nós sabemos quem somos. Nós sabemos a nossa identidade. E nós, em um processo de santificação, estamos sendo conformados à imagem de Cristo Jesus. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação aos coríntios. 2 Coríntios 3,18, ele diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meus irmãos, nesse processo de busca pela palavra de Deus, nessa caminhada de santificação, estejam totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que atua em nós. Porque é Ele que convence-nos do pecado. Porque é Ele que nos convence da justiça e do juízo. Ele que nos mostra como entender a palavra de Deus da maneira certa. E entender a palavra de Deus, entenderemos as vontades de Deus para nossas vidas. Se o nosso coração não estiver sensível ao Espírito Santo de Deus, nós poderemos ler essa Bíblia de capa a capa muitas e muitas vezes, sem entendê-la. Se o nosso coração não estiver sensível à voz do Espírito Santo de Deus, isso aqui só serão letras. Mas aquele coração cuja vontade está inclinada a Deus, aquele coração que está aberto a ouvir a voz do Espírito Santo, será ministrado por Ele, para entender a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos diz que essa transformação vem pelo Espírito Santo de Deus. É por Ele que nós somos transformados, conformados à imagem de Cristo Jesus. E a Bíblia, meus irmãos, ela é diferente de qualquer outro livro que você vai ler. Ela é o único livro verdadeiro que pode transformar a sua vida. Ela tem um poder verdadeiro para a transformação. Nós vimos nessa primeira parte a respeito do poder da palavra de Deus. Convido os irmãos agora a entender o propósito da palavra de Deus. Qual o propósito? Por que ela foi escrita? E a Bíblia, ela é o nosso livro de recursos para a vida. Como batistas, nós dizemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e de prática. É por ela que nós sabemos o que fazer, o que não fazer, o que crer, o que não crer. É regra de fé e de prática. O episódio de Mateus, capítulo 4, ali onde Cristo foi tentado por Satanás no deserto, nos mostra que Cristo sofreu as tentações que nós sofremos, mas que Ele venceu as tentações. E qual a forma de Ele vencer as tentações? Como é que Ele venceu as tentações? Pela palavra de Deus. E ao analisar o texto de Mateus capítulo 4, nós vimos que o próprio adversário, o próprio Satanás, ele faz uso da palavra de Deus para tentar a Jesus.
ele faz uso da palavra de Deus para tentar a Jesus. Porém, faz uma má interpretação da palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus para benefício próprio. Porém, Jesus diz: olha, assim está escrito. Assim está escrito. Cristo vence as tentações fazendo o uso correto da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, Jesus vai dizer o seguinte: está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Está escrito, também está escrito. A palavra diz isso. Jesus trouxe uma interpretação correta do que a palavra de Deus queria nos dizer. Interpretando corretamente a palavra de Deus, conseguiremos uma grande ferramenta contra a tentação. João capítulo 5, versículo 39, diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ela mostra quem é Deus. Ela mostra o que Deus quer. Tudo que nós conhecemos hoje a respeito de Deus nos foi revelado pela palavra de Deus. Não foi o pastor que falou, não foi o irmão, o líder que falou. Ele pode até ter falado, mas a sua base é a palavra de Deus. Ele não tirou isso da sua experiência com Deus. Ele não formulou isso. Mas o que ele diz sobre Deus é revelado pela palavra de Deus. É a nossa fonte primordial. É a nossa fonte primordial para conhecer a Deus. O que verdadeiramente conhecemos acerca de Deus, aprendemos das Escrituras. Sem ela, é impossível conhecer e compreender a vontade de Deus. É impossível. Sem a Sagrada Escritura, nós não podemos conhecer a vontade de Deus para o homem. Nós podemos até conhecer a existência de Deus. Salmos 19, Romanos capítulo 1. Nós podemos contemplar as maravilhas da criação e entender que existe um Deus. Mas é pela Bíblia, é pela Escritura que nós conhecemos a vontade de Deus. O que Deus quer de nós. E qual deve ser a nossa resposta a Ele. É por ela. A palavra de Deus nos impulsiona a sermos equipados como servos de Deus. A Bíblia é o nosso equipamento básico, é a nossa ferramenta principal para o dia a dia. Para o dia a dia. 2 Timóteo, capítulo 13, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, proveitosa para o ensino, para a repreensão, a correção, a instrução na justiça. O ensino de quê? Das doutrinas, dos dogmas, daquilo que cremos, da repreensão. Que repreensão? Do pecado, dos nossos erros, aquilo que nós não cremos. Da correção, é a revelação do comportamento errado. É pela palavra de Deus que nós conseguimos diferenciar o que é certo e o que é errado. E na instrução da justiça. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Li a palavra de Deus. O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer? O homem de Deus, ele deve ser apto e plenamente preparado para toda boa
obra. Toda boa obra. Quero concluir com os irmãos, dizendo que a palavra de Deus é o único meio pelo qual podemos ser equipados para sermos homens de Deus. E a palavra de Deus é a única mensagem que temos a transmitir ao povo. Mensagem essa que pode conduzir à salvação, à transformação de vida e a produzir nessas mesmas pessoas a maturidade cristã. Por isso que eu quero lembrar os irmãos antes de encerrar esse momento. Nós estamos sendo preparados para pregar, para falar de Deus, para ensinar, para sermos testemunhas. Que o conteúdo da sua palavra, da sua pregação, do seu sermão, do seu evangelismo, seja a palavra de Deus. Seja a palavra. Porque nós temos uma tendência muito natural de querer nos colocar como bonzinhos na história. Mas a palavra central não é o líder, não é o pastor, não é o evangelista. É Deus, o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia. Ele que deve ser mostrado. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser apresentado. E esse Evangelho nos é revelado na Palavra de Deus. Eu quero agradecer por esse tempo precioso que nós tivemos juntos. Nos encontraremos nas próximas aulas. Que vocês possam buscar ao Senhor, sempre orar ao Senhor antes de ler a Bíblia, depois de ler a Bíblia, orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra que nos foi dada. E não desanimem nesse tempo. É um processo que vai ser longo, mas que vai ser muito edificante para cada um de vocês. Espero vê-los em breve, em nome de Jesus.